Oi pessoal, o meu nome é Ana Paula, eu sou especialista na área de trabalho e previdência e hoje a gente está aqui reunido para aprender sobre o e-social, né? Então a gente vai analisar aí o primeiro layout do e-social e vamos focar na preparação para esse grande sistema que ao longo de 2014 vai ser implementado aqui no Brasil. Então vamos iniciar a nossa aula. Primeira coisa, o que é, afinal de contas, o e-social? O e-social faz parte do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital, que foi instituído lá em 2007 pelo Decreto 6.022. O primeiro layout, que a gente vai se basear nessa aula, ele foi aprovado pelo Ato Declaratório Executivo da SUFIS, número 5 de 2013, foi publicado em julho de 2013. Então, ele faz parte do projeto do SPED. A gente já tem aí o SPED fiscal, o SPED na área de federais, né, de imposto de renda, contribuição social, e agora entra o e-social, que vai fazer parte do SPED da área trabalhista e previdenciária. Bom, a gente vai ter no e-social o chamado Ambiente Nacional do e-social, que vai ser o ambiente virtual, onde vão estar armazenados todas as informações da empresa relativas à área trabalhista, às contribuições previdenciárias e ao fundo de garantia. Então, o Ambiente Nacional do e-social é como se fosse um grande espaço onde cada empresa vai ter ali o seu cantinho, o seu quartinho, né? Vai estar ali armazenada todas as informações trabalhistas, de folha de pagamento, de empregados. Além disso, todas as contribuições que ela pagou, o fundo de garantia que ela recolheu, ou seja, todas as informações que envolvem a área trabalhista e previdenciária. Esse ambiente, gente, é virtual. Não existe um sistema para baixar para o computador, ele é completamente virtual através da internet. Bom, no e-social nós vamos prestar 3 tipos de informação: os eventos trabalhistas, a folha de pagamento e outras informações tributárias, trabalhistas e previdenciárias. Eventos trabalhistas. A gente vai informar para o e-social todos os eventos que acontecem no dia a dia do empregado. Admissão, demissão, férias, aviso prévio, afastamentos de uma forma geral, atestados médicos, faltas, vai estar tudo informado lá. A gente vai ainda passar para o e-social a nossa folha de pagamento mensal. Então hoje a gente faz a folha e a folha de pagamento está lá guardada no escritório, na gaveta, né, no nosso computador. A partir da implantação do e-social, a gente passa para o fisco a folha de pagamento, o documento contábil folha. E, além disso, quaisquer outras informações, tributo, trabalho e previdência, que peçam para a gente lá no e-social. Então, a gente vai ter informações, por exemplo, de retenções ocorridas no mês, como a retenção dos 11%, pagamento de produtor rural, que gerou INSS, pagamento a autônomos, que gerou INSS, pagamento a empresários, né, pagamentos quaisquer que tenham gerado fundos de garantia, ou seja, é um sistema bastante amplo de informações. Os principais objetivos do e-social, conforme lá as instruções do ato declaratório da SUFIS, são unificar as informações da folha com as obrigações acessórias. Então a gente vai ter num lugar só a folha de pagamento e todas as obrigações que advêm dessa folha. O cumprimento total de todas as obrigações pelos empregadores, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, quem vai estar obrigado ao e-social? Todos os empregadores, seja pessoa jurídica ou pessoa física. Vamos fornecer ao fisco, à Receita Federal e à Previdência informações relativas à mão de obra com e sem vínculo empregatício, ou seja, toda mão de obra empregada. E, além disso, o e-social vai realizar fiscalização indireta, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, aqui a gente tem, nesse esquema, uma ideia de que o empregador vai transmitir as suas informações para o Ambiente Nacional do e-social e lá nesse ambiente, a Receita, a Previdência, o Ministério do Trabalho, o INSS, a Caixa Econômica e a Justiça do Trabalho, mas isso só lá em 2015, vão acessar as informações da empresa também nesse ambiente nacional. Ou seja, o Ambiente Nacional do e-social, esse ambiente virtual, vai servir
de repositório de todas as informações do empregador e lá o fisco vai buscar as informações que lhe interessem. Quem está obrigado ao E-Social? O empregador, pessoa jurídica, pessoa física e também o empregador doméstico. Então, a gente vai ter um procedimento aí, um processo de implantação do E-Social, que vai acontecer ao longo do tempo, a gente vai ver o calendário depois. A primeira fase são os cadastros iniciais. Nessa primeira fase, os empregadores, cada um no seu prazo, vai criar a empresa dentro do ambiente do E-Social. As informações iniciais vão ser permanentes, vão ficar guardadas no sistema e posteriormente pode ser objeto de manutenção. Nessa primeira fase, nós vamos cadastrar a nossa empresa, as nossas filiais, obras que eventualmente a gente tenha, todos os empregados ativos, todos os detalhes sobre a nossa estrutura. Então, essa é a primeira fase. Quais são, então, esses cadastros iniciais? A matriz, as filiais e as obras, depois as tabelas que o empregador usa por padrão, rúbricas da folha, lotações e departamentos, cargos, funções, horários e escalas, processos tributários e operadores portuários, quando for o caso. Então, eu vou criar lá dentro do E-Social a minha empresa, vou dizer para ele quais são as rúbricas da folha de pagamento que eu uso, por exemplo, quais são os departamentos que eu tenho, quais são os cargos e as funções, quais são os meus horários de trabalho, as escalas que eu utilizo e assim por diante. Vou informar também o meu cadastro inicial de trabalhadores. Serão cadastrados os trabalhadores ativos, empregados, diretores, não empregados, dirigentes sindicais e trabalhadores avulsos. Ativos, gente, são todos os empregados registrados na competência, mesmo que eventualmente afastados. Vamos dizer que meu cadastro inicial é em abril de 2014. Então, eu vou pegar todos os meus empregados ativos em abril, estejam trabalhando ou estejam afastados, e vou cadastrar esse pessoal todo dentro do E-Social. Passados os cadastros iniciais, a gente começa a segunda fase, que é a fase de informação de eventos aleatórios, onde a gente vai efetivamente começar a usar o E-Social. Nessa fase, iniciam as informações dos eventos aleatórios, que nada mais são do que os eventos do dia a dia, tais como admissões, demissões, aviso prévio, férias, afastamentos, etc. Então, sempre que vocês verem falar dentro das palestras sobre o E-Social em eventos aleatórios, lembrem-se que são os eventos que acontecem no dia a dia da empresa com os seus empregados ou fatos geradores de INSS, Fundo de Garantia ou Imposto de Renda. Na terceira fase, a gente passa a informar os eventos mensais, que são basicamente a folha de pagamento e o pagamento efetivo dos tributos e contribuições, Fundo de Garantia, INSS e Imposto de Renda Fonte. Então, a gente tem uma primeira fase inicial, basicamente de cadastros, uma segunda fase, onde a gente vai começar, durante o mês, a informar tudo o que acontece no dia a dia, né? Eu admiti, eu demiti, eu dei férias, eu paguei 13º, eu recebi um atestado médico, e depois disso, quando fechar o mês, a gente vai informar a folha de pagamento e gerar o pagamento dos tributos, que depois a gente vai falar como que isso vai funcionar. Bom, o E-Social vai determinar também o fim de diversas obrigações acessórias que a gente hoje utiliza. Então, essa é uma das principais mudanças no E-Social, porque a gente vai ter, o fisco, na verdade, vai ter acesso unificado às informações da empresa através de uma única plataforma. Todas as nossas informações vão estar lá no ambiente virtual do E-Social. Então, o E-Social vai reunir, quando terminar realmente a implantação, que a gente espera que ocorra até dezembro de 2014, de uma forma geral, ele vai reunir todas as informações que hoje são declaradas ou informadas na RAIS, no CAGED, na DIRF, a CAT, a Comunicação de Acidente do Trabalho, o perfil profissiográfico, o livro registro de empregados, a folha de pagamento, o termo de rescisão do contrato de trabalho, o seguro-desemprego e as guias do seguro-desemprego. Então, a gente passa a ter aí uma informação total, né,
da movimentação da empresa e de todos os eventos diários, e essas obrigações acessórias não vão ser mais necessárias, porque todas as informações que a gente prestava através delas estão reunidas dentro do e-social. Bom, o e-social tem um grande banco de dados, aos quais foi dado o nome de Registro de Eventos Trabalhistas, o RET. Vocês vão ouvir falar muito no RET quando lidarem com o e-social. As informações dos eventos trabalhistas alimentarão uma grande base de dados denominada de RET, Registro de Eventos Trabalhistas. Todos os arquivos de evento, ao serem transmitidos, passarão por uma validação e somente serão aceitos se estiverem consistentes com o RET. Por exemplo, um evento de desligamento de um empregado só vai ser aceito se para aquele empregado tiver sido feito antes uma admissão. Outro exemplo, um evento de afastamento temporário somente vai ser aceito se aquele empregado já não estiver afastado. Ou seja, o e-social vai ter para cada empregado uma sequência básica de acontecimentos. Eu não posso demitir alguém para quem eu não informei a admissão. Eu não posso colocar em férias alguém que está afastado, por exemplo. Eu não posso colocar em salário maternidade uma mulher para a qual eu não informei o atestado médico de 120 dias. Então, essa sequência, que se a gente for pensar é uma sequência básica, vai ser controlada pelo e-social. Nessa imagem, a gente tem uma arquitetura básica do e-social, é uma imagem que foi divulgada pela Receita Federal, onde vocês podem ver ali, naquela primeira coluna, os eventos iniciais. Então, eventos iniciais, eventos trabalhistas, todos os repositórios da empresa e os eventos mensais. As empresas vão transmitir isso via internet, reparem ali, né, o símbolozinho da internet, lá para o ambiente nacional do e-social. Então vai estar chegando lá o nosso arquivo original que a gente transmitiu, e lá dentro do e-social ele vai fazer esses registros, vai colocar a folha, vai registrar os eventos dentro do RET, vai separar essas informações. Depois, do lado aqui direito, a gente vai ter o fisco tendo acesso também ao ambiente do e-social. Então, a gente tem toda a estrutura do e-social nessa imagem para a gente imaginar como é que isso vai funcionar, visualizar como é que isso vai funcionar. Todas essas informações, gente, vão ser arquivadas nos repositórios da Receita Federal. Aqueles super servidores, super computadores que a Receita tem é que vão armazenar todas as informações de todas as empresas, de todos os empregadores brasileiros. Bom, vamos nos preocupar a partir de agora com o que a gente vai fazer com essa informação na prática. E o primeiro passo para o bom funcionamento do e-social é o cadastro dos trabalhadores. Então, os empregadores, desde já, devem conferir e, se necessário, complementar ou corrigir o seu cadastro de trabalhadores. Essa providência vai facilitar em muito a importação dos dados para o e-social. Porque, claro, a gente não vai digitar lá no e-social um por um dos nossos empregados. O teu programa de folha, ele vai possibilitar a importação desses cadastros para dentro do ambiente do e-social. Então, a gente vai trabalhar com importação de dados. E vocês sabem que para importar os dados, lembrem lá da Cefip, né? Como é que funciona? A gente tem que importar os dados. E para importar esses dados, o programa que vai enviar, que no caso é o nosso sistema de folha, tem que estar compatível com o e-social. O e-social vai solicitar os seguintes dados dos empregados. Prestem atenção aqui, porque pode ser que no seu cadastro ainda não tenha algum desses dados. E aí é interessante já ir complementando. O nome completo, o CPF, o PIS/PASEP válido, a carteira de trabalho com número, série e estado de expedição, unidade da Federação de Expedição. O RG, a identidade, com número, órgão emissor, data de expedição, entre outros. Na apostila que você tem lá na aula, na área do aluno, você vai encontrar uma lista completa de documentos para atualizar o seu cadastro. Não deixe de fazer o download dessa lista, porque por ali você vai complementar ou corrigir
o seu cadastro de empregados. Isso é essencial, gente, para uma implantação tranquila do e-social. Bom, a gente sabe que nós temos diversos problemas com o PIS no Brasil. Então, a gente tem empregados que têm 2 números de PIS, 3 números de PIS, que o PIS dá inconsistência. Então, esse é um problema que atinge diversas empresas. Então, o cadastro do PIS, ele tem diversos problemas e, para facilitar o e-social, foi desenvolvido um aplicativo chamado de qualificação cadastral. O sistema de qualificação cadastral, ele vai possibilitar consultar a correção do CPF e do PIS dos trabalhadores. Então, a gente vai verificar através desse aplicativo se existe alguma inconsistência ou no PIS ou no CPF e poder regularizar isso antes da implantação do e-social. O aplicativo está disponível lá no site do e-social, então esocial.gov.br/qualificação cadastral, sem acento nenhum, vai dar acesso a vocês ao site da qualificação cadastral. Então, ali a gente tem a possibilidade de conferir os empregados, ele vai pedir ali alguns dados, né? Data de nascimento, CPF. Então, vocês vão preencher ali os dados e vão mandar ele conferir. E, a partir daí, eu vou poder verificar se eu tenho algum empregado com inconsistência para providenciar essa correção, tá? O objetivo final é que a gente tenha um CPF válido e um PIS válido para cada empregado no Brasil. Que todo mundo vai ser identificado só por esse par, e esse par tem que estar correto, tem que estar vigente, tem que estar válido, tá? Então, não deixem de acessar essa página da qualificação cadastral. Ali tem todas as explicações de como fazer, né, essas conferências. Ela pode ser feita de 10 em 10 funcionários ou em lote. Vocês vão ver lá que tem as opções, tá? Não deixem de dar uma olhadinha nisso. Bom, como é que ficam os identificadores? Que números que vão identificar os empregadores e as pessoas físicas perante o e-social? A pessoa jurídica continua sendo identificada pelo CNPJ. A pessoa física empregadora passa a ser identificada pelo Cadastro de Atividades da Pessoa Física, CAEPF, que vai substituir o SEI. As obras passam a ser identificadas pelo CNO, Cadastro Nacional de Obras, que vai substituir o SEI de obra. Então, esses identificadores, a gente deve verificar lá as instruções normativas que certamente vão sair da Receita Federal, dizendo como é que vai ser essa transição para o CAEPF e para o CNO. Vamos falar um pouquinho do e-social no nosso dia a dia. Depois de implementado o e-social, no nosso dia a dia, a gente vai passar a informar para o sistema os diversos acontecimentos diários com os trabalhadores da nossa empresa ou do empregador. O que vai ser informado, gente? Admissões, alterações cadastrais, alterações contratuais, o CAT, o acidente do trabalho, o ASO, que é o Atestado Médico de Saúde Ocupacional, aviso de férias, as férias, afastamentos temporários de uma forma geral, estabilidades, insalubridade, periculosidade, condições de aposentadoria especial, aviso prévio, desligamento e reintegração. Então, esses são os tais eventos trabalhistas que a gente conversou antes. Então, esses eventos, a gente vai ter todos que informar para o e-social. Além desses eventos, a gente vai informar também os serviços tomados e prestados no mês, a aquisição de produção rural, a comercialização de produção rural e os recursos recebidos ou repassados para clube de futebol, Associação Desportiva de Futebol, porque sobre eles incide INSS. Serviços tomados e prestados, gente. Hoje, na GFIP, a gente informa apenas os serviços prestados. Então, o prestador de serviço, por exemplo, a empresa de limpeza, ela informa na GFIP quem são os seus tomadores, quem que contratou ela durante o mês, né, faz lá a GFIP por tomador. A partir do e-social, a empresa que contrata o serviço de limpeza também vai informar que contratou. Então, ela vai ter que ter o CNPJ desse prestador de serviço, a nota fiscal que ele emitiu, o número dessa nota, o valor, porque vai haver um cruzamento de informações. Então, se a empresa de limpeza informou que a empresa A é a tomadora de serviço, a empresa A vai ter que informar no mesmo mês que a empresa de limpeza prestou um serviço para ela, entenderam? Então, a gente tem que ter
um cadastro desses prestadores de serviço, para informar como serviços tomados durante a competência. Bom, além do E-Social, a Receita Federal vai implantar, junto com o E-Social, a DCTF-Prev, ou seja, uma DCTF previdenciária. Essa DCTF vai ser gerada no fechamento da folha de pagamento e nela vão estar os valores que foram apurados das contribuições previdenciárias e as deduções e compensações a que a empresa tem direito. Os valores que constarão na DCTF serão exatamente aqueles gerados pelo E-Social. Vamos voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho ainda sobre essa DCTF. Essa DCTF ainda não tem layout, a gente não sabe ainda que sistema, que cara vai ter esse sistema. Então, a gente tem que aguardar aí o que a Receita vai se pronunciar. Mas o que a gente já tem certo é que a DCTF vai pegar os nossos tributos devidos, que foram calculados pelo E-Social, vai tirar as compensações que eventualmente eu tenho no mês, salário família, salário maternidade, retenção de 11%, outros créditos que a empresa tenha, vai me gerar o valor a pagar para que a gente emita as guias com esse pagamento. Bom, além da DCTF, uma das novidades no pagamento de tributos é que o recolhimento da contribuição previdenciária passa a ser feito de forma centralizada pela matriz e o pagamento vai ser via DARF. Então, lembramos que hoje a gente paga o INSS por estabelecimento, ou seja, a gente tem várias GPS, várias guias, identificadas cada uma com o seu CNPJ, da matriz e das filiais. O DARF vai ser gerado pelo E-Social através, provavelmente, da DCTF-Prev e vai ter um único DARF no CNPJ da matriz que vai recolher todas as contribuições devidas naquela competência, todas as contribuições previdenciárias, obviamente. Além disso, a gente continua tendo o DARF do Imposto de Renda e o recolhimento do FGTS. Bom, vamos imaginar um roteiro inicial para a implantação do E-Social. Então, aqui fica um tema de casa, para vocês seguirem passo a passo. Primeiro ponto, revisão do cadastro de empregados, a fim de verificar se possui todas as informações que vão ser solicitadas pelo E-Social. A gente sabe, gente, que revisão de cadastro é uma coisa que demora, porque eu dependo de que o empregado me preencha, me envie as informações, então não tem por que não começar desde já. Independente de eu vou entrar em abril de 2014, em setembro de 2014, a revisão de cadastros deve começar agora. Então não deixe de baixar a lista de documentos que vai ser solicitada pelo E-Social. Segundo, resolução de pendências conhecidas com relação a cadastros do PIS/PASEP. Então acessem lá o aplicativo da qualificação cadastral, sigam as instruções que tem lá. Implantação ou atualização do PPRA e do LTCAT. Verificação do correto enquadramento dos empregados sujeito a condições insalubres, periculosas e que gerem aposentadoria especial. Vamos tratar sobre essas letras C e D. Implantação e atualização do PPRA e as questões de condições insalubres, periculosas e aposentadoria especial. Muitas empresas até hoje no Brasil não têm os laudos básicos de segurança e medicina do trabalho. O PPRA e o LTCAT, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o laudo técnico de condições de trabalho. Então, esses dois documentos são obrigatórios e fundamentais, gente. No E-Social, ele vai pedir diversas informações relacionadas à área de segurança e medicina no trabalho. E essas informações têm que ter baseadas nesses laudos do PPRA. Então, tem que ter, certo? Esses laudos devem avaliar as condições de trabalho de uma forma geral, devem dizer quais são as áreas de insalubridade, se houverem, quais são os agentes insalubres, quais são as áreas periculosas, quais são os agentes da periculosidade, e ainda analisar uma terceira questão, que é a aposentadoria especial. A empresa precisa saber se tem funcionários sujeitos a atividades que gerem aposentadoria especial e quais são os agentes que geram essa aposentadoria especial e que estão presentes no ambiente de trabalho. Então, é importante conversar com o dono da empresa, no escritório, conversar com os clientes para falar sobre
os laudos técnicos. Se vocês têm clientes ou trabalham em empresas que ainda não têm essa área estruturada, tem que estruturar antes do E-Social, porque, lembrem-se, vai haver multa através de fiscalização. Depois a gente vai criar regras sobre os prazos de entrega e circulação de atestado médico. Isso é muito bom da gente ter dentro da empresa. Não existe uma legislação que diga, o empregado tem que apresentar o atestado em 24 horas ou em 3 dias. Isso não existe. Então a empresa deve criar regras sobre o atestado médico. Quando que o empregado tem que entregar, qual é o prazo que ele tem, se esse atestado é entregue para um gestor, o que esse gestor tem que fazer com o atestado, ou seja, a informação tem que circular mais rápido no E-Social, porque eu vou ter que estar informando isso. Depois, estabelecer uma rotina correta para concessão de férias, aviso de férias e data de concessão. Depois, dividir as tarefas de informação ao E-Social entre os setores da empresa ou do escritório. O E-Social pode ser usado por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a área de segurança e medicina do trabalho, por exemplo, pode prestar as informações da sua área. A área de RH pode prestar as informações da sua área. O DP também. Então, a gente pode dividir essas tarefas dentro dos diversos setores da empresa ou do escritório de contabilidade. Vai facilitar a vida de todo mundo, né? Não vai assoberbar um setor só com diversas tarefas. Nos escritórios de contabilidade, repassar as informações aos clientes, alertar sobre a necessidade de agilidade nas informações e sobre as penalidades, a fiscalização eletrônica. O que acontece com a fiscalização eletrônica, gente? Eu vou ter todos os dias, 24 horas por dia, uma fiscalização no E-Social. É uma fiscalização automática. Ou seja, se eu informo uma admissão depois, o fiscal vai saber. Se eu não tenho laudo de segurança e medicina no trabalho, o fiscal vai saber. Se eu concedi férias de forma retroativa, o fiscal vai saber. E tudo isso gera multa. E as multas também são automáticas. A fiscalização eletrônica, basicamente, é a possibilidade de fiscalizar a empresa sem que o fiscal se desloque até ela. Ele vai fiscalizar através do próprio sistema do E-Social. Depois, verificar junto ao fornecedor do sistema as providências que estão sendo tomadas e as previsões de implantação, principalmente quanto a cadastro e rúbricas da folha de pagamento. Então, não deixem, se o sistema de folha de vocês ainda não passou nenhuma informação sobre o E-Social, perguntem. Perguntem qual é a previsão, se eles estão preocupados com isso, como é que eles estão lidando com essas informações, tá? Se precisar trocar de sistema de folha, de repente por um sistema mais competente, essa é a hora. Certo? A gente tem que estar preparado e contar com um sistema que dê um suporte bacana para a implantação do E-Social. Bom, recado final. Lá na sua área do aluno, tem material complementar sobre o E-Social. Baixe esse material, acesse o site do E-Social, veja lá no esocial.gov.br as informações oficiais, acompanhe por lá, certo? Não deixe de ter material e de começar a se aprofundar ou começar efetivamente a estudar esse assunto, tá? Bom, agradecemos a sua participação.